Cabernet Sauvignon, a rainha das uvas tintas. Vamos bater um papo sobre essa uva hoje, vamos conversar um pouquinho. Para quem não conhece, essa é a Divina Segunda, que essa semana está acontecendo na terça-feira. Eu dei aula ontem para o pessoal da ABS, então essa semana tivemos que deslocar a nossa Divina Segunda para a nossa Divina Terça. Então o nosso tema hoje é Cabernet Sauvignon. Vamos falar um pouco de Cabernet Sauvignon, entrar um pouquinho no detalhe da uva, falar um pouquinho da expectativa que a gente tem quando a gente compra um vinho com essa uva. E o vinho que eu escolhi hoje é o Elementos Gran Reserva, um vinho chileno, 100% Cabernet Sauvignon. Vai bater um papinho sobre o vinho, enquanto a turma vai chegando, o pessoal vai chegando, vai falar de onde vocês são aí, cidade, tudo. Eu vou abrir o nosso vinho, deixei para ver o nosso vinho hoje junto com vocês, porque eu quero perceber um pouquinho dessa evolução desse vinho em taça, já que ele é um Gran Reserva. Beleza, turma? Vamos chegando. Esse aqui é o vinho Elementos Gran Reserva Cabernet Sauvignon, o vinho que está na promoção, para quem é de BH. É um vinho que está na promoção no supermercado Verde Mar, R$ 59,98, um bom preço, um bom vinho. Não é um vinho caríssimo, mas é exatamente essa a ideia. A ideia é, só, Zé, traz um vinho mais barato um pouco, você fica mostrando um vinho só acima de R$100, 150, 130. Então a ideia, eu escolhi dessa vez um vinho com uma qualidade que seja legal, lógico, entendendo o preço do vinho, tá? Essa questão de qualidade versus preços tem que ser avaliado, então a gente tem que entender que é um vinho de R$60 e nós temos que ter a expectativa de um vinho de R$60 na promoção. Então vamos abrir esse vinho aqui. Esse abridor de 2 estágios, para quem não conhece, é o melhor abridor que tem para evitar de quebrar a rolha. Que abridor de um estágio só, você tem que puxar muito a rolha assim, acaba que você quebra a rolha, principalmente quando a rolha for muito grande. Beleza? Aqui é uma rolha um aglomerado, não é uma rolha de 100% cortiça. Turma, bem-vindo. Então tá chegando aí. Cabernet Sauvignon, tema de hoje. Tá aí o nosso vinho, Elementos. A imagem está invertida, depois eu posto uma foto dele. Já vou servir na minha taça. Peguei uma taça bem grande hoje, gente. Por quê? Qual que é a ideia? É que ele respire um pouco na taça mesmo, para eu entender um pouquinho da diferença desse vinho. Se ele vai evoluir ou se ele não vai evoluir. Como acho que hoje é terça-feira, eu posso colocar um pouquinho a mais na taça, né? Quando é segunda-feira tem que ir mais devagar, mas terça-feira já estamos liberados para quebrar aí a nossa semana e falar de vinho. Beleza, turma? Tá aqui o vinho na taça. Cabernet Sauvignon. Vamos falar um pouquinho dessa uva, do que a gente espera quando a gente compra um vinho da uva Cabernet Sauvignon. Eu sempre sirvo o vinho aqui na live um pouquinho mais gelado. Hoje a temperatura está bem bacana em Belo Horizonte, não está quente, não está frio demais. Mas ainda assim, um clima um pouco mais quente, então eu ponho ele um pouquinho mais gelado na taça mesmo. E durante a live ele vai chegando na temperatura. Dona Eni, amo vinhos, principalmente com mais uma bela taça. Seja bem-vinda. Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o Doutores do Vinho. O tema hoje é Cabernet Sauvignon. Toda semana uma indicação de vinho e também um bate-papo sobre uvas, terroir, países. Cada semana a gente vai bater um papo diferente aqui. A live fica salva aqui no Instagram e no nosso canal também. Lá é mais fácil de ver, porque tem algumas questões de pausar, acelerar, então está sempre salvo aqui no nosso Instagram e no nosso canal, então fique à vontade para seguirmos também lá no nosso canal. A gente posta mais as lives, conteúdos mais densos lá também. Beleza? Chega de enrolação, vamos falar de Cabernet Sauvignon. Pessoal, Cabernet Sauvignon é uma marca praticamente, é uma uva muito famosa. Eu chego a dizer que Cabernet Sauvignon paga a conta da vinícola. Então, quase toda vinícola produz o Cabernet Sauvignon. Porque é uma uva que ficou famosa. Muita gente, botar minha água aqui, que da outra vez a produção me xingou porque eu estava dando um mau exemplo, não estava bebendo água. A Cabernet Sauvignon é uma marca praticamente. Obrigado. A marca, por que eu falo que é uma marca? Porque ela vende vinho. Cabernet Sauvignon, põe no supermercado, numa loja especializada, o pessoal compra Cabernet Sauvignon. E por quê? Porque eu sempre bebi Cabernet Sauvignon. É porque você gosta? Às vezes ele nem sabe, tá? Mas é a uva mais vendida no Brasil. Engraçado que quando você faz um teste e uma pergunta qual uva que você gosta, qual uva que você conhece, a Malbec no Brasil ganha. Algumas pesquisas de algumas vinícolas que fizeram recentemente no Brasil perguntaram, sem sugerir a uva, perguntam para a pessoa qual uva que você mais gosta. Muitas vezes vem a Malbec e a Cabernet Sauvignon fica meio de lado, meio esquecida. Mas na hora de comprar, a Cabernet Sauvignon é que mais vende. E a gente vai ter uma explicação por isso aí também. A Cabernet Sauvignon é chamada de a rainha das uvas tintas, né? É a mais famosa, a uva mais plantada no mundo, disparado. É uma uva que tem origem na França, região de Bordeaux, na França. Mas que no mundo inteiro é plantado Cabernet Sauvignon hoje. Então, apesar de ter vindo da França, a gente chama de até uvas castas internacionais, né?
uma casta que é plantada no mundo inteiro, mas tem uma pegadinha aí, porque lembra que eu falei que a casta mais vendida é a uva mais vendida no mundo? Mas quando a pessoa está começando a beber vinho, essa uva não é a mais recomendada, porque ela tem um tanino, que é aquela sensação que seca a boca, ela tem uma acidez um pouco mais alta, ela tem uma potência, uma estrutura que vai incomodar essa turma que está começando a beber vinho. E aí é o grande problema de alguns lugares onde você não tem uma pessoa especialista para vender esse vinho. Supermercados que às vezes não tem um atendente que seja treinado, ou um sommelier. Então, se você chega no supermercado, nunca bebeu vinho, chega lá e fala, eu queria comprar um vinho. Aí o atendente, com maior boa vontade, lá o repositor na gôndola, com muita boa vontade, vai perguntar, vinho? Tem esses aqui. Aí você vai perguntar para ele, mas e aí, qual? Qual que eu compro? O que mais vende é esse aqui. Pronto. O que mais vende é esse aqui e bagunçou o negócio todo. Porque a pessoa não conhece de vinho, está começando a beber vinho, aí ela chega no supermercado onde ele não tem uma recomendação, não tem alguém especialista, e a pessoa vai indicar o quê? Cabernet Sauvignon. Pronto. Perdemos um combatente. Perdemos um seguidor. Por quê? Ele vai estar acostumado com aquele vinho mais leve, que às vezes o vinho de mesa, está saindo às vezes do vinho suave, um vinho mais simples, está caminhando para isso. E aí ele vai de cara no Cabernet Sauvignon. Ele tem que ir num Carmener, num Pinot Noir, outras uvas, algumas regiões do mundo. Então, essa saída do vinho de mesa para o Cabernet Sauvignon deixa muita gente pelo caminho e infelizmente a gente perde muito consumidor de vinho, porque aí ele experimenta o vinho e fala, tá vendo? Vinho não é minha praia, eu gosto de cerveja, eu gosto de drink. Então essa saída do vinho de mesa para o Cabernet Sauvignon é um problema. Mas é a uva mais vendida do mundo, então normalmente você vai no interior, muitos supermercados vão ter lá Cabernet Sauvignon e mais uma uva. E olhe lá se tem mais uma. Mas ele compra Cabernet Sauvignon que mais vende. Então é uma uva que não é recomendada para o iniciante, aquele que está começando a realmente beber, o vinho. Beleza? É a uva mais plantada do mundo, a região é a França. E tem uma curiosidade, ela é um cruzamento de duas uvas. A Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc. Então, Cabernet Sauvignon. Então, a Cabernet Franc, para quem não conhece, é uma uva bem legal, bem boa, faz bons vinhos, mesmo mais simples, vinhos mais sofisticados. E a Sauvignon Blanc é conhecida, famosa aqui no Brasil, acho que no mundo também, como uma uva branca bem famosa, tá? Então, a Cabernet Sauvignon é o cruzamento dessas duas uvas, a Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc. Então, juntou e deu essa bela uva aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rogério, gosta muito de Cabernet Franc, Rogério, é isso? Ou de Cabernet Sauvignon? Ó, o vinho tá legal aqui no nariz. Deixar ele respirar mais um pouquinho, tá? Deixa ele respirar mais um pouquinho. Arrumei uma taça bem grande hoje, porque no PIN perdeu o comecinho da live, para ver se ele vai respirar, se ele vai evoluir em taça aqui. Beleza? Vamos caminhar com a nossa Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon é uma casta tardia, de amadurecimento tardio. O que é isso? É uma casta que precisa de um tempo maior de maturação para ficar boa. Aí precisa de bastante luz, um pouco de calor, né? Calor também, bastante calor. E precisa de uma amplitude térmica. A amplitude térmica quase toda uva precisa. Mas a Cabernet Sauvignon é uma casta que ela precisa realmente de um tempinho a mais no vinhedo. Você tem que esperar um pouquinho mais para colher essa uva, para que o vinho fique muito bom. O que acontece em algumas regiões? Nem sempre você consegue esse tempo. Tem uma região que chove muito na época da colheita, uma região que chove às vezes no início do verão, quando você vai colher, já atrapalhou, já bagunçou tudo. Então, aqui a hora tá cheio de negocinho, você faz assim, ele dá oi, você faz assim, ele dá um coraçãozinho. O Instagram tá ficando inteligente. Então, é um problema. Então, assim, nem toda região você consegue ter bons Cabernet Sauvignon. Mas espera aí, você falou comigo agora que Cabernet Sauvignon paga boleto, Cabernet Sauvignon é a uva mais plantada do mundo, mas nem todo lugar faz bom Cabernet Sauvignon? Nem todo lugar faz. Exatamente por isso que é uma casta que ela precisa um pouquinho mais de maturação. Por que a casta que o Rio Grande do Sul ali começou a usar como casta emblemática, tudo é a Merlot e não a Cabernet? Porque a Cabernet Sauvignon precisa de um pouquinho mais de maturação. Vai ter uma região que a gente vai falar logo em seguida, ali no Rio Grande do Sul, que vai ser o terroir perfeito para a Cabernet Sauvignon. Ela precisa de luz, porque essa luz ajuda na pigmentação da casca, que vai trazer os componentes ali que vão ser passados para o vinho. Ela precisa de calor para amadurecer bem. Ela precisa de amplitude térmica, essa variação, para que à noite tenha uma variação de temperatura baixa, ali, uma temperatura mais baixa à noite, para preservar a acidez. Mas ela precisa também de um tempinho a mais de maturação. A uva é uma fruta que, se você colhe, ela para de amadurecer. Ela não amadurece depois que você colhe. Então, ela tem que amadurecer no pé. Então, essa é a grande dificuldade de fazer bons Cabernet Sauvignon. Mas todo mundo faz Cabernet Sauvignon. O que acontece? Aquele Cabernet Sauvignon
que não fica tão gostoso, que ele é ácido, que ele tem pirazina. Pirazina é uma enzima que tem no pimentão. Gosto muito de Cabernet Sauvignon do Vale do Uco, região de 1.200 metros de altitude com ótima amplitude térmica. Perfeito, é isso aí. Maravilha. E a gente vai ver e vai falar sobre isso aí também, que o Cabernet Sauvignon, algumas regiões que são famosas por outras uvas, estão desenvolvendo muito bem a Cabernet Sauvignon, inclusive a Argentina. Mas vamos lá, tomar uma aguinha aqui. Pensando então que é uma caça tardia, que ela precisa amadurecer um pouquinho mais no pé, então as regiões onde chove, na época da colheita, não fica tão legal. Na região, gente, na verdade quase toda uva, né? Quando chove na época da colheita não fica tão boa. Mas a região que você não consegue esperar essa uva amadurecer corretamente, ou que você não tem uma luminosidade adequada, ou que você não tem um calor, essa amplitude térmica, essa uva vai vir, o vinho vai ter alguns defeitinhos que incomodam muita gente, tá? Então, os vinhos de entrada da Cabernet Sauvignon nem sempre são tão equilibrados. Zé, qual que é a solução para isso? Eu não tenho dinheiro para gastar dinheiro com vinho. Beber ele um pouquinho mais gelado. Então, se essa sensação do Cabernet te incomoda, essa pirazina, essa acidez que te incomoda um pouquinho, mas você não quer gastar ou não tem dinheiro para gastar. Nenhum dos dois tem problema. Tanto não ter o dinheiro quanto não querer gastar não é problema, né? Então você pega esse vinho e deixa ele um pouquinho mais gelado, você vai consumir ele mais fácil. E você percebe isso porque a população já entendeu isso. Aqueles vinhos mais simples, mais baratos, as pessoas bebem ele mais gelado, né? Mas então vamos falar de regiões então onde a Cabernet Sauvignon está muito bem, vão ter vinhos maravilhosos, fantásticos, mesmo vinhos não tão caros. Bordeaux, na França, onde a uva surgiu, é uma região que você vai ter um Cabernet Sauvignon bem legal. Eu vou explicar um pouquinho da diferença dos Cabernet Sauvignon do Velho Mundo, né, Europa, dos Cabernet Sauvignon do Novo Mundo. Chile faz um Cabernet Sauvignon bem bom. Maipo, Conchagua faz um pouco melhor, tem uma exposição solar um pouco melhor. Austrália faz bons Cabernet Sauvignon, região mais quente, boa luminosidade. África do Sul, da mesma forma. Califórnia, Cabernet Sauvignon espetacular. Califórnia faz Cabernet Sauvignon muito, muito, muito bom. Tem um tempo de exposição até demais na Califórnia. Eles têm até que tomar um pouco de cuidado, senão realmente a uva você vai queimar a casca da uva, a uva não vai ficar tão legal. Mas a Califórnia é uma região onde você tem Cabernet Sauvignon de extrema qualidade. Brasil também tem Cabernet Sauvignon de extrema qualidade. Professor, mas você falou comigo agora que Cabernet Sauvignon no Brasil não é tão legal, mas tem uma região no Brasil que é muito legal o Cabernet Sauvignon. A Campanha Gaúcha, está mais para baixo um pouco, divide cerca com o Uruguai. Ali nós temos Cabernet Sauvignon de extrema qualidade. Taná também, mas Cabernet Sauvignon ali na Campanha Gaúcha estão realmente surpreendendo. Inclusive os uruguaios ali perto da campanha, lá mais ao norte do Uruguai, estão produzindo bons Cabernet Sauvignon, mesmo porque eles estão querendo desvincular um pouco a marca Uruguai do Taná. Tem uma região que você acredita que Cabernet Sauvignon pode ainda melhorar a produção? Olha, Cabernet Sauvignon, vamos verter. A enologia hoje tem uma tecnologia, eles estão conseguindo fazer vinhos que onde a gente não conseguia fazer antes. Acredito que sim, a gente vai conseguir fazer Cabernet em algumas regiões talvez um pouco mais frias, onde você não tem uma luminosidade tão boa. Algumas regiões do Chile, talvez algumas regiões da Argentina, o próprio Brasil. Então é muita experimentação. Então alguns países ainda estão caminhando com isso. Regiões que não tem essa luminosidade, esse calor tão bom, no caso a Cabernet Sauvignon ainda pode melhorar, tá? Mas consegue, tá? A enologia hoje, o enólogo hoje faz um papel fundamental e eles tiram, como diz, leite de pedra, assim, fazem cada vinho maravilhoso, mesmo com situações bem adversas, né? Lembrando que viticultura é na loteria, né? Tempo, choveu, não choveu, deu granizo, choveu, fez frio, fez calor, é maluco, né? Então o viticultura ele trabalha ali com uma série de dificuldades que imprevisível. Lógico que a meteorologia hoje ajuda, você consegue muita coisa, é mais moderno, mas ainda assim ele faz milagre com muita coisa. Tem hora que ele tem que colher mesmo. Vai chover, ele sabe que vai chover semana que vem, a uva não está tão madura ainda. O que ele vai fazer? Tem que colher a uva. Ou ele colhe ela antes, que ela vai estar um pouco ainda não tão madura e vai trazer uma pirazina, uma acidez, alguma coisa que vai incomodar, ou ele não produz vinho, ele perde a safra. Então ele vai colher essa uva antes, provavelmente ele vai depois produzir um vinho de menor qualidade. Em vez de ele fazer um Gran Reserva, um vinho especial, vai fazer um vinho médio e infelizmente ele vai perder valor agregado ali. Temos Cabernet Sauvignon no Vale de São Francisco? Tem, tá? Experimentei alguma coisa de lá já, bons, mas acho que talvez lá seja uma região que a gente ainda consegue melhorar um pouco mais esse Cabernet Sauvignon lá. É difícil, né? O Brasil ainda está patinando
mudar a palavra. O Brasil não está ponte Brasil, tem vinho de muita qualidade. Mas algumas regiões a gente já está descobrindo qual é a uva realmente que vai dar certo. Aqui em Minas Gerais a gente já tem a Syrah, que ficou fantástica, mas por que também a gente não tem a Cabernet Sauvignon? Né? É um teste, a gente ainda está testando. A gente é muito recente em viticultura de qualidade. O Brasil, nos últimos 15 anos, deu um salto em evolução de qualidade de vinho absurdo, absurdo. Então a gente briga de igual para igual com os vinhos lá fora. Mas a gente ainda tem 15, 20 anos, 30 anos que seja, de teste, enquanto os outros países fazem vinhos do mesmo estilo, na mesma uva, no mesmo terroir, já há 100, 200, 300, 1000 anos. Então acho que o Brasil vai melhorar e a gente vai começar a descobrir que regiões distintas no Brasil vão entregar qualidade melhor. Talvez a Syrah em Minas, a Merlot, a Taná na Campanha, a Merlot na Serra Gaúcha, a Taná na Campanha, a Chardonnay lá em Pinto Bandeira. Eu acho que o Brasil, assim como a Itália, vai caminhar para uvas específicas por região. Então você tem na Toscana, você tem no Vêneto, você tem no Piemonte, o Brasil vai caminhar para isso, tá? Qual a região boa de vinhos em Minas Gerais? Minas Gerais está com bastante coisa boa, tá? O sul de Minas tem muita coisa boa, Andradas, Boa Esperança, Maria Maria, a Primeira Estrada é fantástico, tem a Serra da Mantiqueira, assim, tem coisa muito boa. Minas Gerais está caminhando e ainda está testando, tá? Lembrando que esse esquema de dupla poda para Minas Gerais é muito recente, né? Inclusive o Cabernet também, Cabernet bom recentemente, bem bom até, um Cabernet bem bom da Luiz Porto. 2016 a safra, 2017 alguma coisa assim, o Cabernet estava bem bom, 2016 inteiro, um custo razoável, bem bom. Então assim, a gente está caminhando, mas Minas Gerais ainda Syrah está destacando, Chardonnay alguma coisa, o Cabernet acho que vai despontar, até mesmo por essa questão de clima, a gente consegue esperar a uva um pouquinho mais. 17, Rogério, deve ser mesmo. A Cabernet Sauvignon ela consegue em Minas Gerais esperar um pouco mais para poder colher, por questão de não chove no nosso inverno não chove em Minas Gerais, né? A gente passa ali às vezes 60 dias, 90 dias sem chuva, que é ideal para a colheita da uva. Tem dia ensolarado, dia quente e a noite fria, então é um clima bom. A gente precisa só acertar e eu acho que estão acertando, tá? A primeira live que eu fiz aqui, não sei se foi a primeira, uma das lives que eu fiz aqui, eu fiz com Maria Maria, um vinho que eu experimentei há uns anos atrás, experimentei há 2 anos atrás, experimentei uma safra mais recente agora. É outro vinho. O vinho está equilibrado, esse vinho não tinha nem madeira, o vinho estava muito bom. Quer dizer, a gente está evoluindo, está crescendo a qualidade desses vinhos nacionais, principalmente em Minas Gerais. Mas é um processo médio-longo. Eu acho que em 10 anos, talvez menos, 6, 7 anos, a gente vai ter coisa aí muito boa aparecendo com uvas que talvez a turma nem conheça direito. Então tem muita coisa boa aparecendo. Beleza? Depois da campanha gaúcha, voltando aqui a nossa Cabernet Sauvignon, depois da campanha gaúcha, a Argentina. A Argentina hoje, e assim como o Uruguai, vem entregando bons vinhos com uva Cabernet. Qual que é o problema de ter uma casta emblemática, gente? A Uruguai é a Taná e a Argentina é a Malbec. Se você não gosta... Ídolo, Paulinha, seja bem-vinda. Cadê sua taça, Paulinha? Tá na mão? Qual que é o problema de você ter uma casta emblemática? Então, o Uruguai tem Taná, a Argentina tem Malbec. Se você não gosta de Taná, você não bebe vinho uruguaio. Se você não gosta de Malbec, você não bebe vinho argentino. O que os países estão fazendo? Descobrindo novas castas e fazendo bons vinhos. A Argentina está fazendo isso muito bem, está fazendo isso com a Bonarda, está fazendo isso com a Cabernet Franc, com a Cabernet Sauvignon. E o Uruguai é a mesma coisa. O Uruguai tem com a Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Tem muito vinho bom no Uruguai com Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. E mesma coisa na Argentina. A gente tem que abrir um pouco o leque. Então eles vão experimentando e testando. Então esses países aí, a Argentina mesmo tem um vinho que a gente gosta muito aqui em casa, que é o Felino. Quem acompanha a gente sabe que a gente posta muito Felino, a gente gosta, que a gente compra sempre na promoção e estoca aí o Felino. Nas últimas 2 safras eu achei o Cabernet Sauvignon melhor do que o Malbec. E é uma opinião que alguns amigos meus que bebem vinho comigo regularmente estão concordando. Falaram, olha, esse Cabernet Sauvignon argentino está melhor do que o Malbec. Bom, a Cabernet é uma uva que, bem feita, bem adaptada, ela é muito boa e faz bons vinhos de excelente qualidade, muito bem. Pessoal, vamos falar um pouquinho desse vinho. Deixa eu falar um pouquinho. Alguma dúvida sobre o Cabernet? Podemos perguntar outras coisas, tá, gente? Não precisa ser especificamente só... Rafael, agora que eu vi que é você. Seja bem-vindo aí, ó. Que bom a turma na live hoje aí. Terça-feira deu um ibope bom. Turma, o que esperar dessa uva? O que a gente espera quando a gente compra um vinho Cabernet Sauvignon? Lembra que eu falei que é uma... Poxa, o cara ele chega no supermercado, pede um vinho que ele não conhece... Ele não sabe beber vinho, ele pede alguém serve um Cabernet Sauvignon para ele. E não é a melhor indicação para quem está começando a beber vinho, apesar de ser a uva mais vendida. Para mim, é a uva que paga boleto da vinícola, porque você produz, vende, dependendo se ele é bom, se ele é ruim, se ele é médio. É uma uva que vai vender seu vinho, então a vinícola precisa produzir Cabernet Sauvignon para pagar a conta.
a vinícola com todo o glamour, todo, né, o vinho, mas é uma empresa como outra qualquer que precisa vender e lucrar e ponto, né? Então, é uma uva. O que a gente espera quando tem uma Cabernet Sauvignon? Um vinho com um pouco mais de presença de corpo, estrutura, um vinho com tanino, que é a sensação de seca a boca, né? Um tanino um pouco mais presente. E quando o tanino é mais alto, tem que ter uma acidez um pouco mais alta também. Então eu espero um vinho mais potente, mais estruturado, quando eu compro um Cabernet Sauvignon. Né? Um vinho com ponto acima, matéria de estrutura, de potência e peso de boca. O que é peso de boca? Bem simples. Água tem um peso, né? Bebeu água, você sente o peso em boca. Você toma leite desnatado, é diferente, né? Essa textura em boca, aquele peso. Leite integral e vai num creme de leite fresco. Você subiu a régua. Então é esse peso de boca. Então quando você compra um vinho Cabernet, você espera que um vinho que tenha um peso de boca um pouco acima do Carmener, né? Cabernet Sauvignon sempre no decanter, mais intenso? Não, tá? Decanter é um negócio que tem que avaliar, tá? Se o vinho evolui... Olha, eu particularmente, vou dar minha opinião sobre decanter. Decanter. Eu uso muito decanter quando eu preciso acelerar o vinho porque eu não tenho tempo de ele respirar em taça. Ou realmente quando é um vinho que eu sei que tem que ir pro decanter, que vai ficar 2 horas na taça e não vai ficar bom. Então eu jogo no decanter. Por quê? Eu acho que se acelera demais, você perde a evolução do vinho. Se eu estou, por exemplo, a Carol não está bebendo agora, mas quando tá eu e a Carol sozinho em casa, dificilmente eu uso decanter. Mas quando tenho amigos aqui em casa, um casal, 2 casais de amigos, aí eu uso decanter. Porque se eu colocar na taça um pouquinho para cada um, esse vinho não vai ter tempo de chegar e não vai estar no auge. Aí eu uso decanter porque eu vou servir uma tacinha para cada um e vai acabar o vinho. Então eu uso decanter meia horinha antes. Mas o decanter nem sempre eu uso. Eu prefiro às vezes perceber um pouquinho de evolução em taça. Inclusive vamos dar uma experimentada nesse vinho agora, porque daqui 10 minutinhos a gente vai experimentar de novo. Já está aberto na taça aqui já faz uns 20 minutinhos, né? Primeiro gole, você despreza, porque não a sua boca não está preparada, então assim, você fazer uma análise, é forte, é leve, esse vinho engraçado, tomei, não gostei, mas agora está gostoso, é isso, porque o primeiro gole ali, a boca fica meio 22 minutos, é isso aí, Guto. Agora sim. Ó, entrega fruta, entrega um pouco de tanino, entrega acidez. Tem um toque de madeira, mas não incomoda a madeira. Aí eu vou até comentar sobre isso, tá? Que eu li alguns comentários de algumas pessoas sobre esse vinho. Então vamos lá. O que eu espero no Cabernet Sauvignon? Eu vou daqui a pouquinho falar um pouquinho dessa análise minha, mas eu vou falar um pouquinho daqui a pouco de novo. Assim, daqui 10 minutos a gente fala novamente do vinho e eu falo o que eu achei antes e depois. Então o que eu espero no Cabernet Sauvignon? Um vinho potente, estruturado, com bastante tanino, com bastante acidez. Só que eu tenho uma diferença. Cabernet de clima frio e Cabernet de clima quente. Toda uva, praticamente, ela vai sentir muito essa diferença. O pessoal fala muito em novo mundo e velho mundo. O que é novo mundo? Novo mundo do vinho, tá? Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Austrália, tudo que produz vinho, né, mais recente. Estados Unidos, tudo considerado o novo mundo do vinho. E velho mundo é a Europa, em geral. Mas eu não gosto de separar tanto assim porque acaba confundindo um pouco, né? Eu prefiro pensar em regiões. Então, região de clima quente e região de clima frio. Cabernet de região de clima quente. Vamos pensar um Cabernet de Minas Gerais. Muita fruta, sensação de fruta em compota, fruta madura em boca, fruta negra. Ele dá uma sensação muito mais potente em boca, de fruta mesmo assim, madura em boca, álcool mais lá em cima, mas um tanino também, mas um tanino mais macio, menos áspero e muita fruta em boca. O que agrada muito o paladar do brasileiro. Tá? Isso aí é bem legal para o brasileiro. E nós temos um Cabernet de clima frio, regiões mais frias, algumas regiões da Europa, por exemplo. Vai dar um Cabernet um pouquinho menos frutado, um toque mais de rusticidade, lembrando um couro, lembrando quando tem a madeira ele vai trazer um pouquinho mais de estoque da madeira, um couro, um tabaco. Ele tem uma acidez mais alta, ele tem um tanino mais duro, mais áspero, que seca um pouco a boca ali, que às vezes incomoda algumas pessoas. E a fruta menos madura. Então é uma grande diferença. Então você vai ter um Cabernet de clima quente e um Cabernet de clima frio. Essa é a grande diferença. Não sei qual que é essa. Eu não sou obrigado a conhecer do mundo de geografia? Não, não é obrigado. Pega o seu telefone, entra no Google, onde o país foi produzido e dá uma olhadinha no clima. Chile. Qual a região do Chile? Ou vai no Chile, em geral, vai dar uma variação menos. Você já vai ter uma referência. Brasil, você tem uma referência de temperatura. Austrália, você tem uma referência de temperatura. Não, eu estou numa região da Europa bem mais fria. Não, aí você vai entender que esse vinho vai trazer isso que eu falei, menos fruta,
mais rusticidade, e a fruta que tem é uma fruta menos madura. Então, essa é a grande diferença do Cabernet Sauvignon. E aí que é um grande problema. Mais uma vez, a pessoa está começando a beber vinho, ela entra no supermercado e compra um vinho francês, um vinho de entrada francês, um vinho que sai de lá da Europa por $1, 80 centavos de dólar, desculpa, de euro. Esse vinho vai chegar aqui por 30, 40, 50 reais. Ele pega um Cabernet que às vezes tem tânico, com acidez, é um tanino que incomoda. Então a Cabernet Sauvignon, mais uma vez, não é uma uva para iniciante. Então, se você é iniciante do mundo do vinho, está chegando agora no Instagram do Doutores do Vinho, a Cabernet Sauvignon é o seu próximo estágio. Você vai buscar ali Merlot, Carmener, Gamay, até a Malbec. Os Malbecs mais de entrada são mais frutadinhos, mais leves. Você prefira esses vinhos em detrimento do Cabernet Sauvignon. Eu acho que o primeiro momento não é esse. Vamos falar um pouquinho desse vinho agora e vamos falar um pouquinho sobre as regras aqui dos vinhos chilenos também. Esse é o vinho Elementos, Gran Reserva. Gente, eu procurei muito, desde ontem à noite, hoje de manhã cedo, eu procurei, na hora do almoço também, meu lá, eu procurei a ficha técnica desse vinho, eu não encontrei. Eu encontrei a ficha técnica do Carmener, encontrei a ficha técnica de um corte que é Cabernet Syrah Carmener e uma outra uva que eu não lembro. Mas a ficha técnica do Elementos Cabernet Sauvignon Gran Reserva eu não encontrei, tá? O que eu deduzi aqui? Todos os outros Cabernet Sauvignon, todos os outros Gran Reserva dessa mesma vinícola e desse mesmo rótulo, tinham 14 a 12 meses de madeira em carvalho francês, uns de primeiro uso e outros não. Tá? Então somente vai ter uma referência, esse vinho tem passagem por madeira, até mesmo porque a gente vai entender daqui a pouquinho que ele é um Gran Reserva, ele precisa, para ter essa nomenclatura, uma passagem em madeira. É um vinho que é um vinho relativamente simples, não é um vinho extremamente complexo, estruturado, mas é um vinho que entrega bem pelo preço que eu paguei nele, R$60. Poxa, eu já tinha tomado esse vinho há mais tempo, inclusive o reserva dele eu tomei recentemente, um Cabernet Sauvignon reserva também, achei um vinho bem correto, bem bom, e por isso eu resolvi trazer ele aqui hoje. Ele tem 14% de álcool e realmente não parece, o álcool está bem integrado. Lembrando mais uma vez, o vinho pode ter 16% de álcool, mas se você sente esse álcool em boca, o vinho está desequilibrado. Tá? O álcool tem que ser integrado, então esse álcool não pode aparecer, nem perceber, nem incomodar não. Se o álcool está esquentando a boca, o álcool está esquentando o peito, o vinho está desequilibrado, é um vinho que tem um probleminha, né? Tem uma incoerência. Ó, não sinto álcool. Ele mudou um pouquinho, ele perdeu um pouquinho de fruta, agora um pouco de tempo depois, a acidez está bem equilibrada, tem uma fruta aqui, uma persistência média-baixa. Um vinho que não tem uma persistência muito longa. O que é o vinho que não tem persistência? Bebeu, rapidamente o sabor dele já foi embora. Então a persistência dele aqui eu daria 2 a 3. Mas mais uma vez, é um vinho de menos de R$60, o preço que eu paguei. Então se comparar com outros vinhos, essa aqui é a regra que você tem que fazer. Não posso comparar esse vinho com um vinho de 150, 200, R$300 em matéria de persistência. Mas é um vinho que está equilibrado, tem 14% de álcool, eu não percebo esse álcool em boca. Ele tem uma estrutura, ele evoluiu um pouquinho, ele perdeu um pouquinho de fruta depois que ele evoluiu um pouco aqui, ele perdeu um pouquinho de fruta, mas traz uma fruta mais madura. E engraçado que ele não, a sensação de tanino dele é bem baixa, assim, não tem um tanino forte, não incomoda, então é um vinho que, mesmo para a turma que não gosta de vinho tão encorpado, ele é um vinho que vai passar bem. Talvez seja por tempo de passagem de madeira, a madeira tem uma tendência a equilibrar e amaciar bem esses taninos. Então é um vinho bem legal. Agora vamos falar uma coisa interessante. Chile, vinho reservado, reserva e Gran Reserva. Nós temos outras nuances aí, fora desses três, mas são as principais. Reserva, Gran Reserva e reservado, reserva e Gran Reserva. Aí tem reserva especial, reserva de família, reserva privada, vão ter umas pequenas variações. Reservado, o que significa? Nada. Faz seu vinho, põe lá reservado, não tem nenhuma regra, nada. Mas eu acho que o Brasil tem até mais regra para ser reservado do que no Chile. O vinho reserva no Chile. O vinho reserva aí já muda um pouquinho. Mas muda muito pouco. Por quê? O Chile, essas regras para colocar no vinho são muito baixas. O que o Chile pede para que você escreva reserva no rótulo? Que esse vinho tenha 0,5% a mais de álcool do que o mínimo permitido. O mínimo permitido no Chile é 11,5%. Então, um vinho reserva com 12% de álcool, uma região do Chile que é um clima um pouco mais quente, não vai mudar nada, tá? Então, é reserva. Por isso você tem que confiar no produtor. O produtor pode simplesmente colocar um vinho porcaria ali dentro e falar que o vinho é reserva. Se tiver 12,5% de álcool, é o meu vinho reserva. O vinho pode ser uma porcaria e escrito reserva no rótulo. E o Gran Reserva? Ele sobe um pontinho. Ele tem que ter 1% a mais de álcool
ele tem que ser no mínimo 12,5% de álcool, e tem que ter passagem por madeira. Quanto tempo? Não especifica. Primeiro uso, segundo uso, terceiro uso, não especifica. Então as regras desses vinhos no Chile são muito brandas. Então o fato dele ser reserva, gran reserva, reserva de família, reserva especial, não vão mudar tanta coisa se o produtor não for um produtor honesto, correto e que produza vinhos de qualidade. Então o Chile, sim, você tem que conhecer um pouquinho sobre as vinícolas de lá. Como é que você faz isso? Bebendo. Comprei um vinho dessa vinícola. Gostei? Gostei. Comprei um vinho, outro vinho. Comprei um mais barato, comprei um mais caro, comprei de outra uva. Opa, todos os vinhos dessa vinícola são bons. Ok. Esse vinho me atende, essa vinícola é boa. Por quê? O fato de ter gran reserva ou não ter nada no rótulo não quer dizer muita coisa no Chile. Tá? Tanto que muitas vinícolas estão tirando essa questão do reserva e gran reserva. Ela está mudando o rótulo. Algumas vinícolas da Argentina, principalmente, ela tem lá a Cobos, por exemplo. Lá tem lá o Felino. Agora até não são Felino Alfa, mas ela não pôs reserva, pôs Felino Alfa. Depois ela põe o Cocodrilo. Depois ela põe o Bramar. E o Bramar ela quebra por sub-região dentro da Argentina. Porque se você faz o reserva, pensa bem, você vai comprar um vinho. Você não conhece vinho ou conhece um pouco. Chega no supermercado, aí tem um vinho igual esse aqui, gran reserva, no rótulo. E aí ele custa R$70. Aí tem um vinho de uma outra vinícola, do ladinho, colado com ele assim, escrito reserva, R$88, R$99. Fala, poxa, mas esse gran reserva está custando R$70. Esse aqui é um vinho reserva e está custando R$20 mais caro. Por que eu vou levar o gran reserva? E às vezes o reserva é muito superior ao gran reserva. Então muitas vinícolas estão fugindo dessa nomenclatura, reserva, gran reserva, estão realmente saindo fora porque não justifica, você vai ficar brigando injustamente. Então elas põem linhas de produtos. São linhas de produtos distintas, eles vão mudando. Beleza? Harmonização desse vinho. Tem tanino associa com proteína. Tem acidez associa com gordura, associa com gordura. Tem fruta, tem um pouco de madeira, tem um pouquinho de especiaria talvez. Então assim, até deu uma evoluída boa agora aqui, uma especiaria, uma pimenta preta talvez. Então vinho que vai harmonizar com pratos do mesmo corpo. Potentes, carnes vermelhas, massas com molho mais gorduroso, pizza. Nesse caso aqui uma pizza calabresa, comumzinha, fácil, tu vai adorar. Cuidado com a pepperoni. Qual que é a diferença da calabresa para a pepperoni? A pepperoni tem pimenta e a calabresa não. O vinho que tem tanino um pouquinho mais alto, e quando ele associa com a pimenta, ele dá uma sensação de explosão em boca. Ele realça, ele potencializa a pimenta. Então, nesse caso aqui, eu recomendaria para quem curte calabresa aí, uma pizza calabresa. Pode abrir um vinho desse, não vai gastar tanto. Pega um vinho desse, uma pizza calabresa, só alegria. Assim, vai ficar bem legal mesmo, assim, um vinho que vai atender. E sem frescura, não precisa ser, beber vinho não precisa ser nada sofisticado demais. Pode até ser, mas pode ser o seu dia a dia. Eu te falo mais. Se você quiser tomar um vinho desse aqui, comendo um bom cachorro quente, qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Salsicha mais condimentada, tem um pouquinho mais de molho ali, vermelho. O brasileiro costuma colocar muita coisa ali a mais no cachorro quente. Ficaria muito bom, muito gostoso, sem problema nenhum. Alguém até me perguntou um vinho que harmonizaria com cachorro quente. Esse aqui eu acho que ia ficar bem legal, diferente, a turma ia gostar, bem legal. Harmonização, que eu falei da pimenta. Turma, basicamente isso. Vamos só ver se o vinho evoluiu mais um pouco em taça aqui. Mais uma vez, esse é o vinho Elementos, Gran Reserva. Um vinho de R$59, está na promoção. Não sei até que dia vai a promoção, acho que até amanhã. Então, quem quiser experimentar, um vinho de R$60 que entrega R$60. Tá? Ponto importante. Eu falei que o vinho Cabernet Sauvignon, quando ele era mal feito, ele traz uma pirazina em excesso. O Cabernet Sauvignon, em geral, ele traz um herbáceo. Esse herbáceozinho, esse arominha de grama, folha, em boca e tanto no olfato. É típico da uva. Tá? O errado é quando isso está sobressaindo ao paladar do vinho. Então quando você tem esse herbáceo, essa pirazina incomodando, só toma conta do vinho, aí é um defeito, provavelmente a Cabernet não amadureceu bem, teve algum problema no processo de produção. Mas esse aqui, ele traz um herbáceo, ele tem um herbáceo tanto no olfato quanto em boca. Deixa eu falar até um pouco mais no olfato agora, que o vinho está na temperatura, está mais aberto aqui há um tempinho. Ele traz um herbáceo, mas em boca é
bem tranquilo, é bem equilibrado esse herbáceo, não incomoda. Olha, bem bom essa questão do herbáceo, que é uma coisa que me incomoda muito. Outro ponto, eu falei que eu ia falar sobre isso. Eu li nos comentários sobre esse vinho, procurei esse vinho em diversos lugares, fui lá, pesquisei ver se o Vivino tinha, a ficha técnica dele não tinha também, entrei em alguns sites onde vendia esse vinho, não tinha ficha técnica também. Mas eu, por curiosidade, não olho nota do Vivino, então não me perguntem que eu não vou lembrar. Realmente não olho nota, não estou me lixando para aquela nota do Vivino. Mas eu dei alguns comentários, eu acho interessante ler o comentário, mais do que a nota. E aí tinha uma pessoa lá falando assim, achei pouca madeira para um Gran Reserva. É um estilo de vinho. Ter madeira, o Gran Reserva não precisa ter muita madeira. Inclusive é um caminho inverso que o pessoal está fazendo hoje, menos madeira no vinho. A madeira serve para gerar complexidade no vinho. Se a madeira toma conta do vinho, vira suco de madeira. Você não precisa gastar dinheiro com vinho. Você põe um vinho baratinho, põe na madeira, ele não tem complexidade, ele não vai suportar madeira, vai virar um suco de madeira e vida que segue. Você não precisa pagar caro no vinho. Então assim, a madeira no vinho está ali para complementar e ela tem que estar equilibrada. Eu tenho que sentir a madeira, eu tenho que sentir ela talvez no olfato, eu tenho que sentir ela no paladar, eu tenho que perceber ali ou não. O enólogo põe ele na madeira só para ele suavizar um tanino que às vezes está duro, ou para ganhar uma complexidade. Lembrando que o carvalho francês ou americano, ele vai trazer alguns toques de coco, baunilha, chocolate. Então ele aporta complexidade ao vinho a madeira, não é só para dar o gosto de madeira em específico. E se ele tem menos madeira, não quer dizer que é um vinho ruim. Eu falo assim, o Gran Reserva tem pouca madeira para um Gran Reserva. Eu fiquei, opa. Mas é o conceito. Então, assim, esse conceito está errado, tá? Não sei nem quem escreveu isso lá, também não faz diferença. Mas é o perfil dele, ele gosta de vinho com mais madeira. Ponto. Em mim não está errado gostar de vinho com mais madeira, não. É só porque, não é porque é um Gran Reserva que tem que ter muita madeira. Pode nem 3 meses de madeira só para suavizar algum tanino, então tá ótimo. Beleza, turma? Falamos aí bastante da Cabernet Sauvignon, falamos um pouquinho do vinho. Vinho bem legal, mais uma vez, um vinho de R$59 que entrega. O pessoal sempre me questiona, Zé, vinho barato, Zé, me ajuda, não aguento ficar pagando vinho de R$100, R$120, R$200. Então tá aí um vinho barato para você servir até numa festa, num evento. Não é um vinho extremamente complexo, não é um vinho espetacular, mas não é a função dele. É uma função de ser um vinho correto, bom, que vai te atender, não vai passar vergonha. Pode comprar esse vinho para o aniversário do seu filho, para o seu aniversário, se você não quer gastar todo o dinheiro, para comer uma boa pizza sem muita frescura. É um vinho que vai te atender, é um Cabernet Sauvignon que muita gente gosta. A pirazina não está incomodando, tem uma madeira também que não está incomodando, é 14% de álcool, está bem integrado. Ele tem um final de boca curto. Talvez a minha única ressalva, tá? Ele precisava de um final um pouquinho maior, mas lembrando que é um vinho de R$60. Semana que vem um Barolo, Guto, podemos fazer uma live ao vivo, você vem aqui para casa, traz um Barolinho para mim, a gente abre ele na segunda-feira e já mata ele aqui, meu filho. Segunda-feira a gente começa a beber vinho. Mas vamos fazer assim grandes clássicos italianos, vamos pensar numa série, Barolo, Brunello, Chianti, boa, hein? Gostei da ideia. Arrumar um patrocínio aí, porque senão fica caro também ficar bancando isso tudo aí, um patrocínio legal aí, fazer aqui clássico, será que eu tenho que vir de terno e gravata, né? Para poder tomar um Barolo? Acho que não, né? Pode ser bermuda e chinelo, né? Não tem frescura não, aqui no nosso Instagram não tem essa besteira não. Se for assistir a live na sua casa, você pega a adega do... Beleza, pode ser. Vamos pegar na adega do Verde Mar lá. Vamos pedir um Barolo lá, um patrocínio do Verde Mar lá, de um Barolo do Brunello lá. Mas sim, boa ideia, tá? Vamos fazer uma live aqui de clássicos italianos, ou de clássicos do mundo, tá? Eu vou pesquisar, porque eu gostei da ideia aí. Então a gente põe um Barolo, põe um Brunello, põe um Châteauneuf du Pape. São vinhos de extrema qualidade, que as pessoas têm muita curiosidade de saber como é, né? E talvez seja uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esses vinhos. Vamos estudar aí. O pessoal pediu um vinho mais barato dessa vez, trouxe um vinho aí bem, um custo-benefício bem legal, a turma que gosta aí. Mas na próxima a gente pode trazer um vinho, tentar trazer um clássico italiano. Eu vou buscar alguma coisa legal pra gente experimentar aí. Clássicos do mundo, boa, Rogério? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Gostei. Guto e Rogério me ajudaram hoje bastante aí. Vou deixar uma caixinha de perguntas nos stories e as pessoas põem os vinhos lá, os vinhos, os clássicos que a gente tem que colocar aqui. E aí a gente, aos poucos, uma vez por semana, a gente vai fazendo essa live aqui. Tem conteúdo vinho, tem conteúdo para falar aí o resto da vida, sem acabar. Beleza, turma? Alguma dúvida sobre a Cabernet Sauvignon? Alguma dúvida sobre este vinho específico ou alguma coisa? Cabernet Sauvignon do Napa, valeu. Califórnia.
Cabernet Sauvignon, da Califórnia, meu amigo, pode comprar, espetacular. Cara, Califórnia, eu gosto muito, é o estilo de vinho que eu gosto bastante. Pinot Noir da Califórnia é bom, Merlot da Califórnia é muito bom, Cabernet Franc da Califórnia é muito bom, Cabernet Sauvignon da Califórnia é muito bom, Chardonnay da Califórnia é muito bom. Então, assim, pena que é caro no Brasil. Então, tem a oportunidade de comprar fora do Brasil, alguém que possa comprar esse vinho para você lá. Esse aqui é do Chile, Rogério, a região dele, ele é DO, Vale del Rapel, é a DO. Deixa aqui depois, aqui, não vai estar invertido aqui, não vai dar para ver. Eu posto depois sobre isso aqui, é uma DO. Vale del Maipo e Conchagua são regiões que têm uma luminosidade maior, então talvez os grandes Cabernet Sauvignon chilenos estarão nessa região. Sim, Zinfandel é a mesma Primitivo da Itália, bons também, mas o Primitivo, o Zinfandel, tem que tomar um pouco de cuidado porque tem hora que ele passa um pouquinho a fruta, que fica muito frutadão demais e acaba também sobrando um pouquinho de dulçor. Eu gosto bastante pelas duas que eu comecei a beber vinho, tanto a Zinfandel quanto a Primitivo, mas só um pouco de cuidado porque tem hora que matura demais, ela fica muito doce e às vezes não tem tanta acidez ali para entregar, mas é uma uva que eu gosto bastante, tá? A Primitivo, a Zinfandel, é uma uva croata, ela não é americana, tá? Os americanos falam que a uva é deles e o italiano fala que a uva é deles, mas a uva não é nenhum dos dois. A Zinfandel ou a Primitivo é uma uva croata. Com os bons vinhos eu gosto bastante. Beleza, turma? É isso aí. A live hoje até rendeu bastante, né? Cabernet tem muito assunto. Vamos falar um pouquinho sobre uvas também. Depois eu faço uma série talvez sobre uvas. A gente escolhe um vinho legal e fala sobre a uva. Acho que vale a pena, mais do que talvez o... Quando a gente fala de Barolo, Brunello, é claro que tem muita história por trás de um vinho, então dá para falar só da DO. Mas no caso dos... Podemos também criar uma série aqui de falar sobre a uva. Cabernet, Malbec, Syrah, a gente vai trazendo alguns vinhos de algumas regiões e falando um pouquinho das uvas para facilitar com que as pessoas, na hora de comprar o vinho, olhem a uva e falem, tá, o Zé me falou que essa uva é assim, essa uva é assada. Acho que vai ficar legal. Beleza, turma? Tá aí. Recadinho por último aqui. Amanhã tem uma live, faz um pouco de uvas conhecidas da Itália. Beleza, beleza. Pode deixar. Uvas mais interessantes. Beleza, podemos falar. Beleza, legal. Amanhã, gente, vamos ter um bate-papo aqui, vou divulgar isso hoje ainda e amanhã, um bate-papo com uma empresa de turismo que leva a turma para o sul do país. Para quem não sabe, a gente tem uma confraria que é uma vez por mês, essa confraria está esgotada essa semana, vai ser sexta-feira agora, esgotada com os vinhos da Garbo, Enologia Criativa, os vinhos da Garbo vão ser só vinhos exclusivos da Garbo. Vem o enólogo da vinícola para participar da nossa confraria, vai dar uma aula sobre os vinhos dele, vai falar lá, vai ser um negócio bem diferente, bem legal. E a gente vai amanhã fazer um bate-papo com a Morgana, que é uma sócia de uma empresa de turismo, e ela vai falar sobre os desafios do turismo lá no sul, a facilidade, o que tem de bom, o que ela consegue fazer. Bater um papo com ela amanhã aqui, no mesmo horário, às 19h33 amanhã. Eu vou publicar isso hoje direitinho, a gente vai bater um papo com a Morgana, falar sobre o enoturismo no Brasil, falar sobre o enoturismo no Rio Grande do Sul. Então você que quer viajar, que está pensando em viajar aí nos próximos meses, vale muito a pena participar e acompanhar a live amanhã, que a Morgana vai esclarecer, vai falar sobre as vinícolas, vai falar sobre os passeios, como é que funciona a passagem. A gente vai conversar sobre tudo. Um tema aberto, sem muito roteiro, vamos falar sobre vinho. Vou colocar a Poliana também aqui, para poder falar um pouquinho dos vinhos da Garbo, que é representante aqui, a distribuidora dos vinhos da Garbo aqui em Belo Horizonte. Então, ver se ela pode entrar aqui um pouquinho e falar sobre um ou dois rótulos. De repente até consigo um vinho da Garbo para a gente conversar sobre ele amanhã aqui. Vamos ver, vou dar uma ligada para ela, ver se a gente consegue um vinho. Então amanhã, no mesmo horário, uma outra live. Essa semana tá cheia, beleza? E para a turma que vai na nossa confraria, sexta-feira, aguardem muita coisa boa. Fantástico, entrada, prato principal, sobremesa, vai ser uma noite maravilhosa com os vinhos da Garbo e com o Andrei lá, que é o enólogo e um dos sócios da vinícola. Beleza, turma? Muito obrigado pela presença mais uma vez, a live hoje estendeu, está quase uma hora de live, muito obrigado mesmo pela participação, pelas perguntas, estamos sempre à disposição para poder... Como ficamos sabendo da confraria? Olha, seguindo Doutores do Vinho, mas sempre que eu lanço a confraria, a gente tem um canal de transmissão, tá? Quando você entra no feed do Doutores do Vinho, tem lá canal de transmissão. Eu sempre, quando eu lanço a confraria, eu lanço para essa turma que está no canal de transmissão primeiro. Então, esgota rápido. Nossa confraria é 22, 23 pessoas. A gente vai tentar fazer a próxima um pouquinho maior.
Já posso dar um spoiler aqui, vão ser grandes vinhos argentinos. Está quase fechado já os vinhos, mas vai ser bem legal. Vai ser em maio. Depois eu vou dar uma pausa. No mês de junho não vou fazer confraria. No mês de junho e talvez julho, talvez no final, porque a Catarina, minha filha, vai nascer. Então no mês de junho eu não vou trabalhar à noite, eu vou ficar por conta da Piquitita. Então em junho a gente não tem confraria. Então a última confraria antes da pausa aí vai ser essa de maio. E talvez final de julho ou agosto, tá? Mas aí eu vou avisando para vocês. Então entra no Doutores do Vinho, entra lá no canal de transmissão. Ou então lá no Doutores do Vinho, coloca a gente como favoritos, manda assistir, toda vez que eu fizer uma publicação nova aparece para você, aí você fica sabendo da confraria. Confraria pelo menos uma vez por mês, a gente tem vários lugares, essa agora vai ser no Intimista Gourmet aqui no Buritis, lugar bem bacana, bem bonito. Então a turma que está aqui na live, sei que tem uma turma bacana que está na live aqui, que vai participar, vai ser bem legal lá. Muito obrigado, Evidilson Cunha. Obrigado você, Laura, minha aluna. Posso falar que é minha aluna preferida aqui ao vivo, não, o pessoal briga comigo. Então tem muita aluna, tem umas 2 ou 3 alunas aí, ó, a Laura. Então é você a preferida junto com as outras, viu? Só o Salomão que eu não prefiro ele não, avisa pra ele aí. Beleza, turma? Muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana. Amanhã em live de novo, dessa vez sobre enoturismo no Brasil. Beleza? Um abraço, até mais. Saúde, bons vinhos.